A paz do Senhor, meus amados, estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Quero pedir que você acompanhe a nossa programação aqui pela nossa rádio Apocalipse, todos os dias 24 horas. Eu estou a partir das 8 horas da manhã com a reflexão, trazendo para você palavras de Deus para o seu dia ser muito mais feliz e abençoado. Para que você possa receber uma palavra de Deus e ter um dia muito mais de fé, de esperança e de confiança no nosso Deus. É um prazer imenso poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é a palavra de hoje, que encontra-se em Lucas no capítulo 18 e o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus, presta atenção. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É uma palavra de Jesus, é o próprio Jesus falando aqui, exortando, porque o fariseu, ele disse assim, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, pois, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, meus queridos, deixa eu falar para você. Você já viu alguém assim como o fariseu? É uma hipocrisia que a gente vê nesse mundo. Uma hipocrisia. Mas depois, como diz o ditado popular, a casa cai. Por quê? Ninguém é perfeito. Por mais que a gente tente, a gente vai ter falhas. Se procurar, vai achar. Então não adianta a gente querer ser melhor do que ninguém. Em nenhuma área, em nenhuma situação. E isso lá no mundo existe. Na igreja não deveria existir. Mas por incrível que pareça, tem também. Infelizmente, existe. Não podemos dizer que não existe, porque existe. Mas isso é uma coisa, vamos dizer assim, inadmissível. Não é para ser aceitável. Não é para ser tolerado. Não é para se tornar normal. Não é, porque no princípio não era assim. Não aceitavam. Sempre existiu, mas nós não podemos aceitar. Não podemos dizer que é assim mesmo. Não. Igreja é lugar. Quem vem para a igreja é porque quer uma vida transformada. É porque quer mudar de vida. Porque quer servir a Deus. Se a pessoa não está disposto a mudar, ele não deve vir. E a liderança tem que exortar, tem que ensinar e tem que doutrinar. Porque em nenhuma empresa alguém faz do jeito que quer. Me diga aí qual é a empresa que você chega lá e vai fazer do seu jeito. Não vai. Em nenhum lugar. Seja o que for.
Se você for participar de algum grupo, de alguma sociedade, de alguma associação, de algum sistema, você tem que se enquadrar naquele sistema e andar naquela linha ali. E porque na igreja o cara quer fazer o que quiser? Não pode. Não existe isso. Não existe isso. Tudo tem doutrina, tudo tem as suas normas. Você está entendendo? Para você que não sabe, até no meio da bandidagem, lá tem o sistema deles. Vai sair do sistema lá? Vai fazer o que tu quer lá? Não faz. Na igreja também não. Não é para fazer não. Se alguém afrouxar a doutrina, liberar geral, não é mais igreja. Se conhece a igreja pela doutrina. Entendeu? Quem quer mudar de vida vai para a igreja. Se a pessoa quiser fazer o que quiser, fica no mundo. Como eles dizem que são livres para fazer o que quiser, e não são, né? Porque ele é livre para beber, para fumar, e não é livre para deixar o vício. Então não é liberdade, é escravo do vício. Você não pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um ou ao outro. Então, quando a gente vem para Cristo, a gente tem que deixar tudo, as bagagens do mundo, os costumes do mundo, as maneiras de proceder do mundo, tem que ser nova criatura e aprender com Jesus. Aí você vai fazer do jeito que Jesus fez. Como é que Jesus nos dá exemplo? Jesus dá exemplo de humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Ele disse: eu sou mestre, vós dizeis e é verdade. Mas eu, sendo o mestre, vou lavar os pés de vocês. Isso era o quê? Jesus dizendo como é que é para ser, como é que é para se fazer. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Dá para entender? Tem muita gente querendo ser servido, querendo ser colocado num lugar de destaque. Todo mundo bater continência, se curvar diante dele. Ele é o máximo. Não é assim que Jesus ensinou. Jesus disse que qualquer que se exaltar será humilhado. Olha, você não acredita nisso? Você não acredita na palavra? Foi Jesus quem disse, foi Jesus que falou. Jesus deu o maior exemplo de humildade. Sendo Deus, desceu a essa terra, se humilhou à forma de homem. Bateram em Jesus, crucificaram Jesus, falaram, zombaram de Jesus. Olha, precisamos aprender com Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus queridos, é importante estudar a palavra, porque se você praticar a palavra, você vai ser abençoado. Não existe outra forma. E não adianta nem eu gritar, fazer muita zoada aqui, porque o que vale é o conteúdo da palavra, não é o grito. Tá certo? Não é o grito. O conteúdo é o que importa, é a palavra de Deus, o que a palavra diz. Se a palavra está falando que é assim, é assim. Não preciso de gritar. Às vezes a gente até se empolga e grita. Paulo disse que o Espírito está sujeito ao profeta, né? Se você não quiser falar, não fala. Se você quiser falar, você fala, está no seu controle. Você quer gritar, quer chamar a atenção no grito? Chame a atenção no grito. Só que o seu grito não altera, não ajuda em nada.
nada. Porque o que funciona é o poder de Deus através da sua palavra. Esse poder que o Espírito Santo impulsiona no seu coração, você que está aí do outro lado. A palavra de Deus diz: muda essa tua personalidade, essa tua maneira de agir, de se achar que é melhor do que os outros. Muda isso, porque você não é melhor do que ninguém. Nós temos a graça de Deus em nossa vida, mas aquele que está lá nas trevas precisa ser encontrado. Eu não sou melhor do que ele. Deus me encontrou, eu aceitei o seu perdão, a sua morte lá na cruz. Existe uma diferença, um benefício. Isso não me coloca em lugar de destaque, de prioridade, de bonzinho, não. Isso significa que eu era um pecador e Jesus me perdoou. E eu preciso vigiar para não cair em tentação. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Ninguém é melhor do que ninguém. Tem um versículo aqui que eu vou ler para você. Tiago, capítulo 4. Tiago, cadê Tiago? Está aqui, Tiago. Meus queridos, a palavra é a palavra. Entendeu? Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que eu interpreto. É o que a palavra diz. Vamos lá. 4 e 6. Diz assim, Tiago: visto, pois, que resta que alguns entre nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Você entendeu? Preste atenção. Tiago 4, verso 6. Eu vou ler o 3 para a gente ficar mais claro o texto para nós. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. A Bíblia é completa, não existe dúvida. Se a pessoa não dá ouvido à palavra de Deus, fica difícil. Não tem como. Ele não vai, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como
Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O desobediente não vai, meu querido, não vai. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tem tudo que você precisa. Se você não quer saber da palavra, você vai se ferrar, como diz aí o mundo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aquele com quem temos que nos apresentar, prestar conta. Então, preste atenção na palavra de Deus. Siga praticando a palavra de Deus. Porque nem eu nem você é melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o grande Paulo, disse assim: o bem que quero fazer não faço, e o mal eu faço. Se Paulo disse isso, nós não somos melhor do que Paulo. Somos falhos, mas estamos cada dia lutando para melhorar. E essa é a nossa vitória. Não podemos nos exaltar porque estamos numa posição mais elevada, melhorzinha do que o outro. Não. Porque não sabemos do amanhã. Hoje você está aí de cima, amanhã você pode estar de baixo. E a Bíblia nos ensina a amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Porque quando você está de cima, maltrata e machuca os que estão embaixo. E se amanhã você estiver embaixo, você vai querer ser humilhado, ser machucado, pisado? Não vai, né? Não vai gostar. Então se coloca no lugar do teu próximo e semeia o que é bom, para que tu colha o que é bom. Que Deus abençoe você. É uma palavra de reflexão, para você se ligar que você não é melhor do que ninguém. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Fique na paz do Senhor Jesus até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Deus nos permitir. Um grande abraço.